Olá, muito bom dia. O meu nome é Elodie Pinto. Portanto, o webinar de hoje é acerca do Creo Illustrate e esta é a agenda do nosso webinar. Portanto, irei falar do Creo Illustrate e o que é possível fazer com esta ferramenta. Consoante irei falar sobre as aplicações, irei mostrar vídeos do Illustrate para exemplificar aquilo que vou falando. Portanto, o que são ilustrações? No nosso dia-a-dia estamos constantemente em contacto com ilustrações. Ilustrações são imagens ou animações que são utilizadas para acompanhar, interpretar, acrescentar informação, sintetizar ou até simplesmente decorar um texto. Temos três tipos de ilustrações neste slider e todas elas têm um contexto diferente. A PTC desenvolveu uma ferramenta, que é então o Creo Illustrate, e o Creo Illustrate permite criar ilustrações 2D e 3D de uma forma fácil, rápida e precisa. Esta ferramenta tem como principais vantagens a facilidade de utilização, portanto, funções como arrastar, rodar, adicionar uma secção, dimensões, ou até mesmo notas, são funções que são utilizadas no Creo Illustrate. E depois tem outra grande vantagem, que é a associatividade. A associatividade é ligar o ficheiro importado ao ficheiro nativo do Creo Illustrate. Ou seja, se houver uma alteração no ficheiro importado, o Creo Illustrate irá reconhecer que houve uma alteração e irá fazer o update dessa alteração. Caso não se linke um ficheiro ao outro, o software não vai conseguir identificar que houve uma alteração. Portanto, esta função tem que ser feita logo no início, na importação do ficheiro no Illustrate. Portanto, vou começar a falar sobre as ilustrações técnicas. E as ilustrações técnicas podem ter como conteúdo um procedimento de montagem, pode ter vistas seccionadas, dimensões ou até mesmo lista de componentes. O Illustrate tem como vantagem o acesso à lista de materiais, ou seja, no Assembly conseguimos identificar os vários componentes que esse Assembly contém. Mais à frente irei falar de como aceder então a essa lista de componentes. Este é o layout do Creo Illustrate, portanto irei iniciar por importar um ficheiro. Esse ficheiro importei-o com a tal ligação para ter a associação de um ficheiro ao ficheiro nativo do Illustrate. Okay? E aqui temos então o nosso modelo teste. Podemos, no Creo Illustrate, preparar portanto, o layout das nossas figuras, desde mexer com a luminosidade incidida sobre o modelo. Podemos customizar esta luz. Temos acesso ao nosso lado esquerdo, temos acesso à nossa estrutura do modelo. Portanto, se tiver o visto, significa que está visível na nossa área gráfica. Podemos alterar a cor dos componentes, portanto não precisa de ficar com as cores nativas do ficheiro importado. Podemos selecionar os componentes na árvore, podemos selecionar os componentes na área gráfica, é conforme vos der mais jeito. Podem ver aqui a ribbon, podemos também alterar o render do nosso modelo. Podemos ter mais que uma figura no nosso projeto e não significa que tenha sempre a mesma renderização. Pode ter renders diferentes de figuras para figuras. Temos o shaded by edge, with edge, temos o HLR, temos aqui diversos tipos de renderização. Portanto, estamos aqui a criar a nossa primeira figura. Podemos selecionar qual é que é a posição principal da nossa figura e mais tarde também podemos alterar essa posição selecionando então outro sistema de coordenadas, outra orientação do nosso modelo. A minha primeira figura vai se basear numa vista explodida, portanto estou a selecionar os componentes na área gráfica, mas também o posso fazer
a partir da nossa árvore. Quando se trata, por exemplo, de um assembly com várias peças, facilita-nos muito mais selecionarmos diretamente na árvore do que estarmos a picar na nossa área gráfica cada componente desse assembly. Okay? Portanto, este é o dragger. Podemos selecionar as setas para mover os componentes de sítio, ou então podemos utilizar os arcos para fazer rodar os nossos componentes. Okay? O Creo Illustrate permite-nos criar figuras estáticas, como também animações. Podemos utilizar essas figuras para criar objetos para manuais de formação, para material de marketing. Podemos criar sequências no Illustrator para fazer instruções de montagem, nada como uma animação para nos facilitar muito uma montagem de alguma coisa. Ou até mesmo podemos utilizar estas figuras para fazer experiências de realidade aumentada. Com o Illustrator podemos então, como disse inicialmente, criar uma ilustração com lista de materiais. Temos aqui um exemplo em que temos então os callouts nos respectivos componentes. Para além disso, temos acesso então à tabela com os parâmetros dos componentes associados então à ilustração. Essa tabela pode ser personalizada. Se repararem, isto são parâmetros e o utilizador pode personalizar com os parâmetros que pretende. Neste caso temos o item, temos o nome do componente e temos a quantidade do mesmo. Vou passar então a mostrar como criar uma figura com esse tipo de aplicação. Basta selecionar os componentes que queremos e aplicar então uma nota de callouts para identificar cada item. Os callouts podem ser combinados, ou seja, vai ter uma líder a ir buscar todos os componentes do modelo, mesmo que seja o mesmo, ou então podemos apenas colocar um líder num dos componentes e na tabela verificar qual é a quantidade que esse componente existe dentro da montagem. Como disse anteriormente, pode ser personalizada a tabela da lista de materiais, basta adicionar ou remover os parâmetros que não queremos que sejam visíveis. Se repararem ao longo da apresentação, vou criando várias figuras no mesmo projeto. É possível criar ilustrações com símbolos e notas. Símbolos, existe uma palete de símbolos, por exemplo, de objetos 3D, figuras 2D. Essa palete pode ser configurada, podem adicionar mais informação à vossa palete, informação que vocês vão utilizar recorrentemente. Podemos então adicionar também notas, temos diversas caixas, podemos escrever nós a nota, pode ser uma nota com um número, por exemplo, então a identificar qual é que é o item na tabela. E podemos também adicionar insets. Os insets são, digamos que notas na qual será apresentada a figura da zona que nós vamos aplicar o zoom da caixa. Ou seja, eu tenho neste exemplo, tenho um inset em que me está a mostrar a parte de trás, a parte que eu não consigo ver devido à roda dentada. Se eu rodar esta peça, o meu inset vai mostrar sempre a zona que eu selecionei de início. Não me vai nem fazer zooms, não me vai mudar de posição e vai estar sempre virada ou sempre visível para o utilizador. Então aqui temos uma terceira figura. Se repararem, apenas tem parte dos componentes da montagem. Não tenho, se verificarem do lado esquerdo da árvore, há alguns objetos que não estão selecionados. Portanto, não estando selecionados, não será visível na área gráfica.
Okay? E vamos então adicionar símbolos. Temos aqui símbolos desde ferramentas, desde símbolos de adição, consumíveis e até mesmo setas. Mas vocês podem adicionar as ferramentas ou símbolos que quiserem. Podemos manipular esses mesmos símbolos dando uma escala diferente, rodando, movendo de forma livre e até mesmo assemblando ao nosso modelo. Para assemblar, precisamos selecionar qual é que é o fecheiro ou o componente que precisamos de assemblar e dar a referência de origem do modelo para o destino do modelo, okay? Que é aquilo que se está a fazer neste momento. A partir do momento em que está assemblado, podemos adicionar mais informação, podemos adicionar mais símbolos à nossa figura, não precisamos nos manter apenas num. Portanto, quero dar ainda mais ênfase àquilo que nós pretendemos fazer com esta ferramenta. Portanto, desaparafusar aquele parafuso, mas em que sentido? Podemos dar cores diferentes aos símbolos, podemos adicionar ainda uma nota por cima de um símbolo. Portanto, nós estamos livres de utilizar as ferramentas que o Creo Illustrator nos permite utilizar. As notas, podemos escrever o texto que queremos, podemos customizar a caixa, dar uma cor à caixa, dar uma cor ao texto, dar dimensão ao texto. Enfim, é uma nota e vocês podem personalizar essa nota conforme querem. É possível criar ilustrações com secções, planares ou com um corte entre dois planos. Do lado esquerdo temos uma planar, do lado direito temos com corte entre dois planos. E temos aqui uma quarta figura, com o render completamente diferente, então onde vamos adicionar secções. As secções, se existirem do fecheiro importado, vocês podem utilizá-las. No caso de não existir nenhuma, o Creo Illustrator tem as secções planar X, Y e Z, que vocês a qualquer momento também os podem usar, mover de sítio, até mesmo dar ângulos. Neste momento estamos a configurar a figura com dois planos de secção, portanto será uma secção de corte entre dois planos e posso selecionar quais os componentes que eu quero cortar. Portanto, podemos cortar na totalidade, como podemos selecionar quais as peças ou os componentes que queremos cortar. Estes planos de secção podem ser angulares, é uma questão de definir na janela de configuração das secções. É possível também adicionar dimensões. Para adicionar dimensões temos na Ribbon Tools temos estes três tipos de dimensionamento: distância, diâmetro e ângulo. Portanto, para colocar uma dimensão, selecionamos qual é o componente e as referências. Neste caso, para a distância, precisamos de duas referências. No caso do diâmetro, selecionar uma superfície de um furo e, no caso do ângulo, selecionar duas superfícies para então descobrir qual é que é o ângulo entre essas duas superfícies. Para além destas opções que eu fui falando, é possível criar animações. Animações são figuras com efeitos de movimento. Podemos, por exemplo, adicionar uma figura com secções, a mover essa secção, a mover peças. Essas peças podem aparecer ou desaparecer. Neste caso, estamos a tirar os parafusos e estamos a desaparafusar os parafusos. Depois estamos a dar outro efeito para elas desaparecerem. Okay? Neste momento estamos a fazer o record content, que é o record do conteúdo, daquilo que eu vou fazendo, do movimento das peças. Mas também é possível fazer o record de câmara, que vai então gravar a câmara. Isto é, o zoom in, zoom out, mover para a frente, mover para trás. Tudo isso é o record de câmara. Okay? Portanto, sempre que formos a fazer um record content, vai-me ser acrescentado na minha keyframe
todas essas aplicações. Depois na Keyframe podemos também personalizar ou mudar ou até mesmo aumentar o tempo dessas funções. Instruções de trabalho. Portanto, até agora falamos das animações, em que temos uma keyframe e podemos fazer os vários movimentos das peças, aparecer, desaparecer, fazer o zoom in e zoom out. As instruções de trabalho também são um género de animação, só que é baseado por steps. Ou seja, primeiro tirar os parafusos, depois tirar a chapa, de seguida tirar o rolamento de esferas. Isto é a nossa instrução de trabalho. A instrução de trabalho será então o que fazer para tirar o rolamento de esferas. Portanto, vamos criar uma nova figura e ao invés de selecionar Animations, selecionamos Sequences. E aí podemos, tal como fizemos na animação, fazer o record de câmera, fazer o record de content, dar efeitos, tudo aquilo que nós estamos a fazer aqui na sequência pode ser feito também na animação. Portanto, na animação também é possível animar uma secção, por exemplo, ou até mesmo adicionar uma nota. Okay. Portanto, as funções são iguais de uma para a outra, a diferença é que a sequência irá trabalhar por steps, enquanto que a animação pode ser feito tudo na mesma keyframe. Okay. Portanto, no primeiro step, identificamos o que é que pretendemos fazer, neste caso, pois vocês no vosso projeto podem fazer também o que acharem, o que quiserem identificar. Damos efeito aos parafusos, depois o segundo step é tirar a chapa e o terceiro step é então tirar o rolamento de esferas. Podemos fazer o play all e vamos então ver todos os steps, toda a sequência que nós criamos anteriormente. Okay. Efeitos como aparecer, desaparecer, piscar, dar cor, são efeitos que existem no Creo Illustrator. Okay. Depois, por exemplo, na secção, se repararem, temos no Step 1, temos na Keyframe Section e tínhamos aquele rebordo da secção e podemos a qualquer momento desligar esse rebordo. Portanto, a primeira sequência que nós fizemos foi para desmontar o rolamento de esferas. Podemos aproveitar essa sequência para fazer o inverso, ou seja, podemos duplicar a sequência e fazermos a montagem. Basta então fazer o reverse dessa sequência que ele automaticamente vai me inverter as sequências. E pode ser um trabalho, pode ser útil, porque é só alterar nas keyframes o que não é necessário no caso da montagem. Portanto, não precisamos de identificar a secção, não precisamos de ter os parafusos a piscar, não precisamos destes zoom-ins, zoom-outs da câmera. Podemos simplificar a montagem de uma forma menos detalhada do que aquela que nós criamos anteriormente. Okay. Portanto, a qualquer momento podem duplicar figuras, podem duplicar animações, podem duplicar sequências e fazer a alteração que quiserem. Okay. E tal como falei no início, uma das vantagens do Creo Illustrator é a associatividade. Então, a associatividade é linkar o fecheiro importado ao fecheiro nativo do Creo Illustrator. Portanto, eu tenho aqui no meu Creo o Assembly e vou suprimir alguns parafusos da minha montagem. Portanto, estou a fazer uma alteração ao fecheiro que deu origem ao meu PVZ e que foi o PVZ que eu utilizei para importar no software do Illustrator. O que é importante fazer é dar o mesmo nome do PVZ utilizado anteriormente. O PVZ é uma das extensões possíveis de importar no Creo Illustrator. Portanto, apareceu-nos uma mensagem a dizer que houve alteração no fecheiro importado e, como podem ver, os parafusos
desapareceram. Portanto, a grande vantagem da associatividade é que não precisamos de refazer as figuras ou até mesmo alterar manualmente as figuras devido a uma alteração feita ao fecheiro. Publicação e exportação. Deixem-me ver se eu consigo aqui mostrar no vídeo anterior. Nós tínhamos aqui, se calhar não, nós tínhamos aqui várias figuras, inclusive animações e sequências, mas podemos ou não publicar a totalidade das figuras. Ok, deixem-me só aqui mostrar. Não estou a conseguir. Ok, do lado esquerdo temos várias figuras e podemos querer ou não enviar todas as figuras para o cliente. Para isso, peço desculpa, basta selecionar a opção Do Not Publish para não publicar aquela figura, ou seja, quando for a fazer a exportação não levar a figura 1. Podemos exportar vídeos, podemos exportar PVZ. O ficheiro PVZ vai levar todas as figuras, inclusive animações e sequências. Podemos exportar PDFs 3D, steps, images, isto em formato 3D. Formato 2D, PDF, JPEGs, PNGs, BMPs e até mesmo vetores, CVGs. Outra possibilidade que o Creo Illustrator permite ter é a comunicação com o Windchill. Isto é, nós podemos gravar os ficheiros no Windchill. Não podemos trabalhar diretamente nos ficheiros dentro do Windchill. Apenas os podemos gravar. E a grande vantagem é que a partir do momento em que gravamos o C3DI, que é o formato do ficheiro nativo do Illustrator, o worker, que se encontra no Windchill, irá converter ou irá fazer uma tradução desse formato para PVZ e esse ficheiro poderá ser lido diretamente no CreoView, seja CreoView Express, MCAD, Lite, seja qual for o CreoView. E podemos aceder então a todas as figuras que o nosso projeto tem. Se tentarmos abrir o ficheiro C3DI fora do Windchill para o CreoView, não iremos conseguir, uma vez que o CreoView irá identificar como sendo um formato estranho e não irá permitir a sua visualização. Okay? Pronto. Isto é o Creo Illustrator, é o que é possível fazer com o Creo Illustrator e fico agora a aguardar por algumas dúvidas ou até mesmo curiosidades que podem ter surgido durante esta apresentação. Qualquer curiosidade que surja ou até mesmo dúvida, o meu e-mail é eludi.pinto@tca.pt ou até podem entrar em contacto connosco por via telefone e sempre que surgir alguma dúvida estaremos cá para podermos responder a essa questão. Muito obrigada!